também essa questão que envolve a bandeira preta no estado do Rio Grande do Sul. No bloco anterior eu li algumas atividades, resumidamente, que não podem ser feitas pelo comércio como um todo, né? Atividades que estão definitivamente encerradas. Tem várias que podem, de alguma forma, pontual ou não. E, inclusive, a Federação, né, divulgou algumas regras do distanciamento controlado no Rio Grande do Sul nessa questão da bandeira preta, em atenção a este decreto estadual, né, que determinou bandeira preta, que é o nível mais elevado do sistema de distanciamento controlado aqui no Rio Grande do Sul, de sábado, dia 27, agora, que passou, até o próximo domingo, até o dia 7, portanto, toda essa semana. Houve algumas flexibilizações por parte do governo do estado pontuais, né, tornando algumas atividades similar à bandeira vermelha. Para a gente ouvir um pouco o reflexo com relação a isso, primeiro gostaria também da avaliação sobre a questão do lockdown que teve com a Ciretã e a posição da CIT com relação a isso, e também com relação à bandeira preta, como fica a orientação da CIT para os seus associados, evidentemente, mas isso tem reflexo para a comunidade como um todo. Para isso eu tenho contato com o Jader Gacli, que é presidente da CIT, que pode nos trazer a posição desta entidade com relação a essas questões. Jader Gacli, bom dia, como é que está, amigo? Tudo bem, Jader? Bom dia, Miguel, bom dia a toda a nossa comunidade, né? Então, estamos frente aí à análise, estava ouvindo o prefeito até agora há pouco, né, com relação a essas mudanças significativas que nós tivemos. Com relação ao lockdown, já adiantando, né, Miguel, nós queremos agradecer e parabenizar essa frente de trabalho municipal, né, pelo que ela se propôs a realizar, porque as entidades empresariais, em geral, entendem que os governos estaduais e municipais devem combater as aglomerações, né, e nos colocamos sempre à disposição para auxiliar em campanhas de conscientização. Então, essa é a nossa posição com relação ao lockdown. O que foi adotado dentro do município, ele teve uma organização sistemática para que, conforme o prefeito mesmo colocou, não afetasse tanto a classe produtiva, né? Com relação ainda apenas aos supermercados, nós tínhamos alguma discordância no entendimento de que seria um serviço essencial, o que provocou um pouquinho de correria, né, por parte da população, a busca de alguns produtos que chegaram a faltar nas gôndolas, né? Esse era o único entendimento que vinha a divergir. Mas nós estamos em contato direto com o jurídico e com o município, né, para poder também orientar não só os associados, mas a população de uma maneira geral, aquilo que nos couber, né, Miguel? Perfeito. Bem, isto posto, Jader, como é que vocês estão orientando? Eu imagino que os associados devam estar buscando as informações aí, porque tem várias coisas muito pontuais, tem atividades que estão proibidas definitivamente, não podem estar atendendo nem virtualmente, nem pessoalmente, tem algumas com atendimento de 75%, outras de 50%, outras de 30%, né? Mas me parece que assim que o mais importante, quem puder não circular, não circule. Quem necessitar ir nesses locais que estão permitidos, com todo o cuidado, com o uso de máscara e várias restrições, né? Exatamente. Então, Miguel, acho que só dando continuidade ao raciocínio, acho que antes de entrar nesse aspecto que temos bastantes questões para levantar, é importante ainda salientar, que eu estava ouvindo a entrevista do prefeito, né? Ano passado houve sim uma suspensão e uma prorrogação dos impostos, né? E isso seria pertinente levar em consideração para esse ano também. Assim como a gente gostaria obviamente, ter uma participação um pouquinho maior com relação ao COI, né, como sociedade civil, porque isso tem se demonstrado claro no dia a dia e da necessidade dessa participação para poder justamente atender a essas solicitações. Assim como a Frente de Trabalho Municipal passou todo final de semana trabalhando, nós passamos respondendo dúvidas e tentando encontrar soluções para orientar a população a respeito de como se enquadrar, né, nessas orientações da bandeira preta, né, Miguel? Então, isso é bem pertinente e bem relevante. Outra questão que vale a pena salientar, antes da gente entrar nesses pormenores, é a comunidade parar de observar fake news, né? Já é um trabalho que a rádio tem feito com relação a isso. Há informações em grupos de WhatsApp que não são verdadeiras, então quando se tem que buscar uma informação, tem que se ir ao órgão ou à entidade que tenha credibilidade, que tenha a informação correta. Então se dirigir justamente à fiscalização municipal ou à nossa entidade que tenha essa informação também a ser colocada, né? Por exemplo, no sábado não havia sido sequer ainda decretado
sido publicado o decreto estadual, né, e já haviam informações circulando que eram diferentes das informações que deveriam ser passadas conforme a rádio já havia entrado em contato, já havia buscado essa informação, né, Miguel? Então, é só importante salientar, né, busca a informação de maneira correta. Com relação às atividades produtivas, ao próprio site do governo do estado, né, que tem todo esse monitoramento, mas o pessoal precisa entrar e ver no distanciamentocontrolado.rs.gov.br qual a sua atividade, como ela se enquadra, o que pode e o que não pode. Perfeito. Bem, nós temos o decreto, inclusive, também disponibilizados aqui no nosso portal, se a pessoa quer ler, mas ele é bem longo, como você colocou, Exato. E é técnico, né? É uma coisa que tem que ser técnico, tem que ser formal. Quais as dúvidas que mais chegaram até a CIT, Jade, e qual a orientação que vocês deram para essas dúvidas, ou se você preferir, trazer alguma informação de quais os itens que você acha mais relevante e que a CIT está preocupada, por favor, gostaríamos de ouvi-lo. Com certeza. Só para deixar claro também, né, Miguel, a gente disponibilizou à rádio uma cartilha da Federasul, né, que é a Federação das Entidades de Associações Comerciais do Rio Grande do Sul. Então, lê-se Federasul, lê-se a CIT dentro da nossa cidade, né? Nós somos praticamente a mesma entidade que está dentro do governo do estado, está participando no gabinete de crise lá em Porto Alegre, através do nosso presidente Anderson Trautmann Cardoso e também da Associação Varejista, né, através do Sérgio Gabinski, tá? São os dois que estão participando desse plano. Até segunda-feira passada havia o plano de cogestão e haveria essa manutenção dos municípios com bandeira preta que poderiam fazer seus protocolos próprios. Qual é o cenário e como ficou o cenário, né? Com o nosso decreto municipal, até 5 horas dessa manhã, ele tinha medidas mais restritivas, então valia o decreto municipal. A partir de agora, automaticamente, sem espera de um decreto municipal, valem as regras da bandeira preta do governo do estado. O governo do estado é superior ao governo municipal, então nós só tivemos ainda a vigência do decreto municipal porque ele era mais restritivo até 5 horas da manhã do dia de hoje. Então, isso é importante ressaltar no cenário que nós temos. Federasul, lê-se a associação comercial, lê-se a informação pertinente que está disponibilizada através da rádio, é justamente do gabinete de crise, né, e da orientação sobre essas bandeiras pretas. Então, caído o modelo de cogestão, né, nós temos que obrigatoriamente atender à colocação do governo do estado. A gente tem consciência do grave momento da pandemia, né, a gente tem consciência da falta de leitos hospitalares, né, da iminência de dias mais dolorosos daqui para frente ainda, e é fundamental a gente continuar combatendo as aglomerações e ampliar a capacidade de atendimento dos hospitais. Então, o setor produtivo sempre trabalha com a esfera, né, na negociação de, obviamente, não paralisar suas atividades, né? Mas nós temos que ser o exemplo de rigidez nos protocolos sanitários também, nos estabelecimentos. Então, distanciamento social, uso de máscara, disponibilização de álcool gel, né? Além de toda a cadeia de prevenção contra o Covid. Para esses dias difíceis, isso é a nossa convicção, que quanto mais a gente tiver em ambientes com autocontrole, menores serão os riscos de contaminação. Na verdade, a cadeia produtiva diz e afirma com os dados que tem disponíveis que não é ela o agente que tem disseminado o Covid. Pelo contrário, que quem está trabalhando está num ambiente mais controlado do que se não estivesse, né? Então, a nossa defesa sempre é pela manutenção da atividade produtiva. Com relação ao decreto, nós temos podemos separar em 2 momentos fundamentais, né, com relação ao comércio. É o essencial e o não essencial, né? E aí são as regras bem claras que valem para todos. A regra que vale para todos de maneira geral é o funcionamento, né, até às 20 horas, e aí deve-se atender a suspensão geral e temporária das atividades, que vigora até às 5 horas do dia seguinte, né? Isso é de praxe para todos os setores. Só se pode atender quem pode atender, que é o caso dos itens essenciais, até às 20 horas. Das 20 horas às 5 horas, né, isso não é mais possível. Então, seja na rua, seja em centros comerciais, seja a maneira que estivesse executando a tarefa, os itens essenciais, o comércio de itens essenciais pode ter no máximo 25% dos trabalhadores, tá? Mas pode funcionar adequadamente até às 20 horas. O comércio já não essencial, e é o que sofreu algumas alterações graças ao Sérgio e a interferência dele dentro desse gabinete de crise, o comércio não essencial ele é fechado.
mas ele tem que ter, ele permite a teleentrega, né, como o prefeito já colocou um pouquinho também, né, com relação a essa questão, permite a teleentrega e o teleatendimento, né, ou seja, não é permitido o drive-thru e o recebimento de produtos na porta do estabelecimento, tá? Isso é bem claro. Portas fechadas para o comércio não essencial, teleentrega e teleatendimento. Tá? E aí a observação do critério de 8 metros quadrados de área de circulação para cada trabalhador, usando máscara, usando todos os cuidados assertivos. Aí, em itens essenciais, né, a gente pode colocar, né, Miguel, na nossa cidade, por exemplo, quais são os comércios essenciais? Supermercados, né, os nossos mercados de bairro, as nossas farmácias, como tu mesmo falaste agora há pouco, as lojas de materiais de construção, né, de autopeças, tá? A nossa feira livre, ela né, seria possível de funcionamento, e o que entra como não essencial é justamente loja de eletrodomésticos, móveis, pet shops, agropecuárias, de vestuário, calçados, né, de veículos. Essas devem obedecer a regra de portas fechadas, teleentrega e teleatendimento. Sem dúvida, um resumo bastante conciso, mas que me parece deixou claro na a grande maioria, quase que todos abrangendo, né? Pontualmente, quem tiver dúvida, Jader, a City tem alguma forma de contato, telefone, WhatsApp, ou alguma forma que os associados e a comunidade possam socorrer, não? Sim, sem dúvida, né, Miguel? Nós estamos com também, nossa entidade foi atingida também, ela entrou com uma restrição maior, nós não podemos ter atendimento presencial, né, as entidades empresariais, mas nós temos o teleatendimento, tá? Nós temos o e-mail para sanar dúvidas, que é o acittupan@gmail.com, aos nossos associados, acittupa@gmail.com, acittupan@gmail.com, e temos o telefone também, que nossa equipe está lá à disposição, para verificando o decreto, obviamente, nós não temos a resposta na ponta da língua, né, Miguel, para todos os setores, como mesmo tu mencionastes aí, são muitos segmentos, principalmente na prestação de serviços, né, em regra geral também para a indústria, que é importante que a gente tenha um segmento moveleiro bem grande, a regra geral para a indústria é 75% da ocupação dos funcionários trabalhando também de portas fechadas, mas a nossa equipe está lá para responder essas dúvidas ou estudar a respeito delas para dar um melhor entendimento. O telefone é o 3272-3263, né, Miguel? E aí cabe salientar também, né? A nossa prioridade é o associado, não que a gente não vá responder para quem não é associado, mas a importância para que o empresariado venha a elencar também que é necessário participar da entidade empresarial, né? O pessoal só lembra da entidade empresarial quando há um problema como desse final de semana e não sabe a quem se dirigir. Mas é importante a participação contínua durante todo o ano. Nós estamos aí há 11 meses, fechando quase um ano de pandemia, orientando, pedindo para a comunidade para que só saia se necessário, né? Tem muitas atividades privilegiadas que podem fazer o trabalho a partir do seu home office ou do seu escritório, ou de um telefonema, mas parece que a nossa insistência não tem resultado, né? O que o prefeito disse, a comunidade precisa se reunir para discutir sobre como foi o lockdown no grupinho na praça, no grupinho na frente do comércio, no grupinho dentro do escritório do fulano. Então, fica complicado também se a comunidade não assume, né, a sua parte como corresponsável nesse agente determinante que é a sua ação perante o que a gente tem visto tanto na economia quanto na crise sanitária que a gente vem enfrentando. Perfeito. Aliás, eu não comentei com o prefeito com relação à fiscalização, né? Mas é evidente, isso é óbvio, né? Ela não para, né? Agora, o município de Tupã-Seretã está sob a bandeira preta e é obrigado, é legalmente determinado para ele que faça ser cumprida essa bandeira. Quer dizer, as empresas, as pessoas que agirem de forma a não cumprir a bandeira preta deverão ser multadas e penalizadas pela fiscalização municipal. Perfeitamente, né? O município passa a ser o responsável pela fiscalização, mas a comunidade também é responsável por essa fiscalização indireta, né? Além de fazer o seu papel, também por exemplo, tem uma fila em determinado estabelecimento comercial, né? O que já é sinal de descumprimento de algum decreto, evita ir para a fila, né? Parece que a gente orienta e o pessoal resolve entrar na fila, né? Não evita, não vai para a fila, volta num outro momento, em um outro horário, né? Tem muitas atividades que estão com agendamento,
né? Agendamento, diga-se, marca a hora e é atendido dentro desse período, dessa lacuna de tempo. Então, é importante essa observação com relação a isso. Houve uma mudança importante, Miguel, no decreto estadual ainda na sexta-feira, que foi o que o prefeito citou também, que é com relação aos serviços domésticos, né? Eles estavam proibidos e passaram a ser permitidos no sábado, depois de uma solicitação justamente por essa distância de classes que nós temos. A gente já tem uma desigualdade tão grande e havia uma limitação muito significativa nesse sentido, e os serviços domésticos passaram a ser aceitos, né? Trabalho de faxineiros, cozinheiros, motoristas, babás, jardineiros e similares, o que antes estava proibido na bandeira preta. Foi uma das restrições que caiu nesse novo decreto e nessa flexibilização da bandeira preta. Perfeito. Bom, nós estamos recebendo inúmeros questionamentos aqui, imagino vocês também, né, sobre vários casos pontuais, assim, né, mas, enfim, eu vou reler novamente o que está proibido, o que não pode funcionar durante a bandeira preta, de acordo com o decreto estadual. É o serviço de educação física e piscina, clubes sociais esportivos e similares, teatros, auditórios, casas de espetáculo, casas de shows, circos similares, ateliês, artes plásticas, restauração de obras, escrita, artísticas, artes, cultura, esporte, lazer, seminários, congressos, convenções, simpósios, exposições corporativas, reparação e manutenção de objetos e equipamentos, serviços de higiene pessoal, cabeleireiro e barbeiro, serviço de educação física, academia, centro de treinamento, estúdios similares, serviços de higiene e alojamento de animais domésticos, chamados pet shop, festas, festejos, procissões religiosas ou similares em ambiente público-privado, aberto ou fechado, restaurantes de autosserviço, self-service, e ensino fundamental, anos finais, ensino médio, ensino técnico nível médio e normal, ensino de idiomas, de música, esportes, dança, artes, ciências, esses estão proibidos definitivamente. Existem alguns outros que podem funcionar com 75% da capacidade de ocupação do funcionário público e ao mesmo tempo, 50% para outros setores, alguns setores com 30%, outros com 25%, enfim, e assim vai indo, né? Na dúvida, a pessoa também pode entrar em contato com aquele estabelecimento comercial, o prestador de serviço que ele vai procurar, né? Normalmente a pessoa tem o contato de quem ele tem hábito de consumir e tirar essa dúvida. Está atendendo? É teleentrega? É possível me atender? Consigo esse tipo de serviço ou produto, né? Talvez seja uma forma das pessoas evitarem a circulação, que está permitida. Hoje as pessoas podem circular, diferente do lockdown, né? Já do que nós tínhamos, em que não era possível as pessoas circularem pela rua. Hoje é possível, né? É possível, né? A orientação é justamente essa. A maior parte do decreto, né, Miguel, ela coloca assim, como um atendimento restrito ou teletrabalho, né? Então, essa é a nossa orientação geral. Se possível, a todos que tiverem a disponibilidade de trabalhar com a teleentrega e com o teleatendimento, né, e fazer esse contato prévio para saber se deve se dirigir até o local ou se não há possibilidade de atendimento nesse caso específico, essa é a orientação para a comunidade, né? Antes de sair à rua, informe-se, né, se há esse atendimento, né? Nós somos uma cidade pequena, como colocou, né, Miguel? A gente tem essa facilidade de entrar em contato, né, e saber se realmente vai estar atendendo, não vai estar atendendo. Eu posso colocar assim, que a maioria, né, dos empresários estará atendendo dentro dessas determinações. Tem uma questão bem pertinente a gente trabalhar também, que lei é feita para ser cumprida, e o brasileiro tem a mania de querer achar um mas, um porém dentro da legislação, ou achar uma lacuna para que ele possa operar dentro dessa esfera. A lei está aí, né, o mapa do distanciamento diz o que pode e o que não pode, dá o regramento correto, cabe também ao empresário se informar a respeito do que ele pode e do que ele não pode realizar, né? Essa é uma incumbência dele, né? Nós não podemos fazer essa atividade pelo empresário, a gente orienta, nós temos o papel de intermediar as negociações junto ao governo do estado e justamente de intermediar junto à regional. Cabe salientar também, né, Miguel, que a gente está um pouco sobrecarregado nesse sentido, porque nós também, assim como Júlio de Castilhos, através do Batistella, e eu, através da Associação Comercial, a gente ocupa cadeiras na Federação, representando a região central, que Santa Maria se absteve de participar dessa entidade e de opinar dentro dessas questões dentro do governo do estado. Então, nossa responsabilidade também é maior nesse sentido e, obviamente, o trabalho também aumenta. Então, se o empresário fizer o seu papel também, entrar no mapa do distanciamento controlado, olhar a sua atividade, já nos auxilia bastante,
né? No demais, quando surgirem dúvidas, a gente tem o central de atendimento pelo telefone e pelo e-mail para sanar essas dúvidas ou pelo menos tentar esclarecer. Aquilo que não tiver nossa alçada, também a gente vai buscar informação superior para que a gente possa informar. Perfeito. Jader, quero novamente agradecer a sua atenção, tanto na sexta, quando a gente solicitou alguma informação, que você nos repassou esse material da Federação, né? Eu sei que trabalharam no final de semana inteiro para poder interpretar esse regramento e poder dar a orientação adequada para, como você falou, os seus associados, mas nesse momento, inclusive, você está fazendo para a comunidade como um todo, e ficarmos à disposição da CIT, dos órgãos representativos, né, que nesse momento podem trazer informações, orientações, sugestões, né, num momento de bastante dificuldade e que estamos enfrentando. A grande maioria, cabe salientar, né, o próprio prefeito trouxe esse elogio, se não quase que a totalidade da comunidade atendeu às recomendações, teve cuidado, alguns até discordam de alguns pontos, como você próprio colocou, alguns aspectos pontuais podem ser discutidos, enfim, mas, como você também colocou, está na lei agora, é o regramento agora, vamos cumprir, levantar a argumentação para mudá-lo, né? O próprio governo estadual mudou um pouco da bandeira preta, né? Fez algumas flexibilizações, e isso, claro, é uma adaptação, são tudo momentos novos que nós estamos aprendendo, vivendo, corrigindo, melhorando, errando, enfim, isso é para todo mundo, né? Mas, novamente, quero agradecer a sua atenção conosco, e, claro, contar com ela, né? Com certeza estaremos ainda ouvindo a CIT em outros momentos, mas nesse momento deixo o nosso microfone à sua disposição, nossas plataformas aqui, que estamos transmitindo variedades no FM, nos portais, no aplicativo, nas lives, pelo Face, pelo YouTube, à sua disposição, à disposição da CIT, para algo mais que queira colocar, senão suas despedidas momentâneas dos nossos ouvintes. Miguel, nós agradecemos o espaço, né? É de suma importância e relevância o trabalho que a rádio vem feito à comunidade, né? E todos nós reconhecemos isso. Nós nos colocamos mais uma vez à disposição, né? Principalmente com relação às esferas municipal e estadual, né? Para auxiliar nessa campanha de conscientização. Né? A gente também não tem todas as respostas, como eu falei. Enquanto nós conversamos aqui, eu tenho pelo menos 6 ou 7 documentos abertos para tentar responder a essas questões que vêm surgindo, né? Mas de uma maneira geral, cabe salientar que a gente deve dividir entre esses serviços essenciais e não essenciais, né? E justamente prezar, né, por esse momento de dificuldade, que obviamente todo mundo tem um argumento, todo mundo tem uma justificativa. Cremos sim que talvez o momento ideal para isso tenha sido durante o carnaval e não agora, né? Agora está mais difícil conter essa pandemia do que obviamente naquele período, mas seguimos trabalhando para um bem coletivo e para que as atividades produtivas também não parem. Cabe salientar que a gente está aí com um PIB negativo de 4,4%, né, do ano passado, e uma previsibilidade de um incremento, né, de uma retomada econômica de só 2,3%, então estamos no negativo. E, obviamente, esse ano de 2021, como já conversamos em outras oportunidades, com relação ao projeto da Tupanciretã Solidária, por exemplo, vai ser o ano mais complexo, mais difícil, né? E a tendência natural é que não permaneçamos só uma semana em bandeira preta, né? A gente precisa ter uma realidade do prognóstico do cenário. A tendência é que esse cenário se protele por mais algum tempo, mesmo a gente fazendo a nossa parte. Então, eu saliento mais uma vez da importância, né, de que nós venhamos a manter o distanciamento social, nós venhamos a cuidar dos nossos negócios com os protocolos emergenciais necessários e, obviamente, torcer por um cenário mais promissor e que a gente, em breve, né, e falamos esse em breve já há 11 meses, né, Miguel, que em breve nós tenhamos realmente a vacinação para todos, né, e isso também é uma questão que vai demorar ainda um bom tempo, e que até lá nós sigamos com esses cuidados, né, porque é o coletivo, né, a minha atitude impacta na do próximo. Então, não adianta ter um discurso assertivo e não cuidar para que esse meu impacto venha a trazer algo negativo dentro da minha comunidade, né? Então, como disse o prefeito ali também, muita gente que discursa de uma maneira que deveria ter determinados cuidados, mas não dá o exemplo. Então, eu peço ao nosso segmento específico que nós sejamos o exemplo, né, justamente porque não somos a fonte maior de contaminação, e isso está provado com as notícias e com o acompanhamento das últimas semanas, dos últimos meses. Jader Schmidt-Gartlick, presidente da CIT. Obrigado, Jader, pela sua atenção conosco. Um abraço e até uma próxima oportunidade. Obrigado, Miguel. Um abraço.
10h32, nós estamos com o programa Variedades nessa edição de segunda-feira, dia 1º, levando para você agora a manifestação